Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente a mais uma videoaula. E nessa aula a gente vai ter a continuidade, a gente vai dar continuidade à nossa aula anterior, que foi sobre a arte anímica e a arte mediúnica. Hoje a gente vai entender mais a fundo o que isso aí significa, tá? No mundo das artes, como é que ela se manifesta na terceira dimensão. Então o título do vídeo passado foi Esclarecendo a manifestação das artes na terceira dimensão, no plano físico. Abre parênteses, né, como eu disse, quebrando paradigmas, fecha parênteses. Então nessa aula a gente vai ver os conjuntos de potências anímicas, conjuntos de potências mediúnicas e algumas nuances da arte mediúnica, ok? Então vamos dar início a essa nossa aula. Então como é que a gente vai entender? Os conjuntos de potências anímicas, elas podem ser divididas em três, tá? A gente tem três, que é a clarividência do ser, eu, você. Nós temos a clarividência, tá? Às vezes não numa intensidade tão aberta e ostensiva, mas todo mundo tem essa capacidade de visão, tá? Do plano espiritual, tá? A gente já vai entender o que isso aí tem a ver com as artes. Então é a clarividência, a saída do corpo e os chakras, potencial anímico. Esses três que eu falei agora são potencial anímico do ser, tá? Eu, você, todas as pessoas e também alguns animaizinhos, certo? Isso aí se chama potencial anímico, relativo ao próprio espírito da pessoa. A pessoa tem esses dons, são dons espirituais, ok? Que vem dela, certo? Então, e nós temos também, dando continuidade, vou dar um ênfase aqui, na saída do corpo. A saída do corpo, tá? A clarividência, chakras, a saída do corpo, principalmente a saída do corpo, está totalmente ligada a grandes obras cinematográficas, certo? Então nós temos aqui, eu separei alguns exemplos para a gente poder estudar aqui. Nós temos o filme Matrix, Guerra nas Estrelas, Nárnia e outros mais antigos, como por exemplo A Caverna do Dragão. Esse, quem é das antigas vai saber mais o que é esse desenho, tá? Eu cheguei a assistir um pouquinho, eu peguei um pouquinho dessa que passava na TV Cultura, se eu não me engano. E todos esses exemplos que eu falei aqui, de filmes, seriados, que retratam nada mais, nada menos do que... O que é isso? É uma tentativa de retratar uma realidade, uma dimensão paralela, tá? Então é muito difícil aceitar uma ideia de que esses autores, diretores de cinema, tiraram isso do nada. Tiveram uma ideia, tá? Pois bem, será que não foi utilizado das potências anímicas e talvez até mediúnicas, que a gente vai ver pra frente o que são, quais são, para poderem trazer para o nosso plano essa nova forma de retratar uma dimensão paralela, uma nova forma de vida. Então Matrix, por exemplo, ela é uma tentativa, tipo assim, existe um sistema e esse sistema existe um controlador, né? E esse controlador, ele não quer que as pessoas do sistema saibam que saiam desse sistema, porque elas não podem sair do sistema, porque se elas saírem do sistema elas vão descobrir, e aí é aquela parte que ele toma pílula e tudo mais, e aí ele passa mal e ele não acredita, e aí ele vê como é que a realidade é, certo? Isso é uma tentativa de retratar uma realidade em filmes. Então foram as duas irmãs que foram lá, tiveram um insight, certo? Elas foram intuídas através do chakra coronário delas, talvez,
utilizando dessas potências anímicas através dos chakras, que nem eu falei, ou elas simplesmente tiveram experiências extracorpóreas através das potências mediúnicas que elas possuem, tá? De poderem trazer para cá essas informações. E aí também, enfim, infinitas possibilidades. Agora eu pergunto para vocês, da onde é que eles tiraram essas ideias? Esses diretores de cinema? Porque do nada não foi, né? Eles tiraram de algum lugar, foi muito forte, intuído para eles, para que eles trouxessem isso para nós em forma de arte cinematográfica, porque é uma ótima ferramenta para, né, um cenário e tudo mais, características do visual, filtro e tudo mais. A gente vai entrar em outras características, né? Roteiro, linguagem, entre outros, figurino. Então ali eles conseguem retratar bem o que foi passado para eles. E eles conseguem passar muitas vezes com fidelidade aquilo que foi passado do plano espiritual para eles. E eles, não é à toa que foram escolhidas, no caso de Matrix, foram as irmãs que fizeram, né, o filme, dirigiram. Então é isso. A questão é, será que não foi utilizado as potências anímicas e mediúnicas desses diretores para que eles pudessem trazer essas informações para nós, aqui no plano físico? Então sempre é mandado alguém para cá com uma missão, e essa missão uma hora ela vem à tona e aí a pessoa ela começa a trabalhar, seja lá em qual área que for, mas sempre é numa área de progresso da humanidade, tá? Em prol do progresso da humanidade. Certo, gente? Outro exemplo também que eu tenho aqui vocês devem estar perguntando assim, tá, mas por que levariam um diretor de cinema para ter uma visão dessa? Porque eles sabem, os espíritos sabem, que a arte ela é uma ótima ferramenta para fazerem as pessoas evoluírem e refletirem a respeito da realidade, certo? Então, assim, é muito simples para eles retirarem uma pessoa do corpo, certo? E levarem para conhecer o universo afora. Seja em nave, seja em projeção astral, seja em projeção mental, não importa. Para eles, o que importa é que a pessoa traga a mensagem. E aí, a mensagem ela vai ser exposta como a pessoa, de acordo com a linguagem artística que ela mais se identifica. Então, no caso delas, de Matrix, era o cinema, eram cineastas, tá? Mas muitas vezes pode ser um artista compositor que pode trazer uma realidade através de suas letras, né? Muito hoje em dia eu vejo arte gráfica muito boas, que retratam uma arte de elevação, que você começa a refletir a respeito da natureza do ser humano e da natureza nossa flora. Então é as duas coisas juntas, eu percebo muito isso em arte gráfica, certo? Então eu posso deixar algumas recomendações na descrição do vídeo, que vocês, eu acho que com certeza vão gostar muito, tá? Então vamos lá. Outro exemplo muito importante, tá? Enoque, certo? Só que no caso de Enoque não se sabe se ele foi levado em corpo físico ou se ele foi levado em corpo astral.
tá? Mas o que se sabe é que ele foi projetado de alguma forma, ou se ele foi levado em corpo físico. Fala-se que ele foi levado em corpo físico, né? E aí ele teve sonhos, além de revelações apocalípticas e assuntos sexuais e raciais. Aí ele trouxe tudo isso para nós, só que hoje na Bíblia, hoje tradicional nossa, a gente não encontra esses textos, tá? Tu tem que pesquisar a respeito do livro de Enoque. Esses assuntos aqui tá no primeiro livro de Enoque, né? Primeiro livro de Enoque, tá? Então Enoque veio de novo, voltou, né? Retornou. Então eu não vou especular aqui para onde ele foi. Ele pode ter ido para uma nave, essa nave levou ele para conhecer o universo, assim como aconteceu com Elias, né? Ezequiel também foi retirado do corpo dele, visitou um vale de ossos. Então existem alguns exemplos na Bíblia que deixam claro para a gente alguns dons e alguns dons espirituais, no caso de Ezequiel, que é a potência anímica dele, que é a saída do corpo, a projeção espiritual, que é uma potência anímica dele, né? E também potências mediúnicas, porque tinha profetas naquela época que canalizavam. Eles só não sabiam quem que era. Falavam que era o Espírito Santo, né, de Deus, mas eram espíritos. Eles não sabiam, eles não tinham esse conhecimento, mas eles sabiam que estavam canalizando. Então, de acordo com o conhecimento que eles tinham na época, eles estavam canalizando o Espírito Santo. Certo? Impede dele ter canalizado realmente o Espírito Santo? Não, ele poderia estar canalizando o Espírito Santo realmente, mas há uma grande chance, de acordo com as revelações que nós temos aqui de Enoque, das experiências com espíritos que Ezequiel visitou em regiões infras do astral, regiões umbralinas do Vale de Ossos, que ele lá visita, que, né, ele é falado como se ele tivesse visto, teve uma visão, né? Ele foi projetado do corpo dele, ele mesmo se projetou, mas na Bíblia diz que a mão de Deus veio sobre ele e ele foi retirado do corpo dele e levado para um vale de ossos secos, certo? Então é isso. Arte mediúnica. Iniciando agora, vamos explicar então o que são as potências mediúnicas, potências mediúnicas, tá? Psicopictografia, tá? Pintura mediúnica, psicografia, que é a escrita, e a psicofonia, que é a mediunidade falada, certo? A comunicação falada, né? E quais são as nuances da mediunidade que a gente vê com mais frequência nas artes? Alguém sabe? A intuitiva e a inspirativa. Essas duas são muito fortes, porque bate aquela vontade no artista de escrever, de pintar, de retratar, fazer alguma representação pictórica de alguma coisa, bate nele forte e ele vai lá e escreve. Em uma noite ele escreve um livro. O que é isso aí? Intuição. Intuição inspirativa. Tá? As duas coisas juntas. Certo? Então ali ele não sabe, mas muitas vezes ele está sendo intuído para falar sobre alguma coisa. E essa alguma coisa, esse assunto é de relevância. Na grande maioria das vezes é um assunto relevante para a sociedade. E essa pessoa ela vai ser usada através da sua mediunidade, das suas potências mediúnicas, para poder trazer essas informações para um plano. Então ela vai materializar aquilo que está lá do outro lado. Ela vai ser utilizada como instrumento, certo? Mas não impede dessa artista também colocar suas palavras. E aí a gente vai entrar na anímico-mediúnica, que é um pouquinho das duas juntas, da arte anímica,
que são potências anímicas próprias do espírito, não existe influência nenhuma externa, certo? Junto com a arte mediúnica, que daí é totalmente a mediação da informação de um lado para o outro, do plano espiritual para o plano físico, certo? Então vai ser utilizado um pouquinho das duas. Então ela vai escrever algumas coisinhas que vai ser intuída para ela, aí depois ela vai escrever um outro tópico ali, com a ideia dela, não deturpando, daí vai do discernimento do espírito dela não deturpar a informação que está sendo trazida, né, e tudo mais. Vai tudo da maturidade também do espírito para não deturpar a informação que está vindo do astral, porque daí vai ficar uma coisa misturada e tudo mais, e a informação não vai ficar fiel ao que realmente deveria ser, tá? Vou dar um exemplo. Eu tô aqui gravando esse vídeo, certo? Tô aqui gravando esse vídeo. Esse vídeo, ele tem um roteiro. Eu preparei um roteiro para ele, com as minhas palavras, certo? Ok. Arte puramente anímica, porque veio das minhas ideias, veio das minhas palavras, dos meus sentimentos, do que aquilo que deve ser falado, daquilo que deve ser falado nesse vídeo. Mas também não impede, através da minha intuição, de trazer um assunto aqui, outro, daquilo que eu não preparei para trazer, mas de repente vem na minha mente em falar um outro assunto que é também de relevância nesse assunto, nesse vídeo aqui, e depois eu retorno. Ou seja, arte anímica, aí veio a arte a arte mediúnica através da minha intuição, que é a nuance da arte mediúnica, vocês estão entendendo? E aí depois eu retorno para a arte, para o vídeo anímico, para o meu roteiro. Entenderam? Pois bem, acho que ficou claro para entender, né? A arte mediúnica é aquela que vem através da intuição, aquilo que vem externo de mim, certo? Aquilo que é intuído através de outras pessoas desencarnadas, que estão vendo um trabalho, estão vendo que a pessoa está gravando um vídeo e pode ser utilizada como instrumento para falar sobre alguma outra coisa, de algum assunto referente à atualidade, ou não, tá? Então beleza, eu acho que ficou entendido isso, né? Influências de espíritos. É disso que se trata a arte mediúnica, certo? A arte mediúnica ela sempre vai ter influência externa, diferente da arte anímica, que vai ser totalmente da vontade do espírito dele. E a arte anímico-mediúnica é a junção das duas, que vai ter a vontade do artista e a vontade do espírito que está do outro lado. Acho que ficou bem claro isso aí. É claro que esse exemplo do meu texto aqui, que eu dei aqui e tudo mais, foi só um exemplo didático para vocês poderem entender, tá? Mas é isso que acontece realmente, tá? É exatamente isso que acontece. Então eu acho que ficou bem claro esse vídeo, por hora é isso. Qualquer dúvida vocês podem mandar mensagens aí pra mim que eu vou responder, tá? Se eu souber responder também, tá? Então é isso. Finalizando mais um vídeo, tá? Finalizando a segunda parte da arte anímica e arte mediúnica e as nuances da arte mediúnica agora. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até mais.